Olá, meus alunos, bem-vindo ao Colégio Interno do Medo. E o que eu vou trazer para vocês vai ser uma série de vídeos sobre o folclore brasileiro. Eu vou falar a respeito das histórias de terror mais conhecidas no Brasil: mula sem cabeça, chupa-cabras, lobisomens, entre outros. E eu convido a você a ver toda a nossa série. Vamos começar. Dentro do ser humano há muito poder escondido. Basta você saber administrá-lo e escolher o que quer seguir, o bem ou o mal. Eu sou o Professor Medo. Bem-vindo à minha escola. Bem-vindo ao Colégio Interno do Medo. Bem, amigos, alunos, o assunto que eu vou tratar vai ser uma série só de histórias do folclore brasileiro. E o que eu vou trazer hoje nessa série, do primeiro capítulo de vários que vai ter, vai ser a respeito do chupa-cabra, uma criatura que assusta há muito tempo os pastos de cabra no Brasil. É verdade, ela existe, tem fotos e vídeos. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês entenderem, para vocês verem como é realmente, porque muitas coisas são montagem. Muitas das pessoas colocam o chupa-cabra como um bicho, um ET, alguma coisa assim. Então eu vou explicar para vocês aqui como foi que surgiu o chupa-cabra aqui no Brasil. O chupa-cabra, ele não era do Brasil, tá certo? O Brasil conheceu o chupa-cabra em 1995, quando foi achado cabras com mordidas e o sangue delas havia sido todo drenado. O Brasil conheceu o chupa-cabra, que é uma criatura responsável por ataques sistemáticos a animais rurais. Em países da América como Porto Rico, Bolívia, Peru, México, Argentina, República da Dinamarca, Peru, Honduras, Chile, Colômbia, Nicarágua, El Salvador, Panamá e também nos Estados Unidos. E chega no Brasil em 1995. O chupa-cabra já matou centenas de animais: cabras, ovelhas, galinhas, patos. Bem, pelo Brasil e pela América, teve vários ataques a animais. O Brasil é o único país que lidera o número de ataques, com mais de 380 animais que foram mortos brutalmente e sempre encontrados da mesma forma, sem sangue, com grandes marcas de dentadas e vísceras expostas. Agora o que eu vou trazer aqui para vocês é o primeiro caso que aconteceu no Brasil, onde um senhor, ele foi encontrado morto com as mesmas características desse animal. Isso é o que intriga muitos anos e ninguém sabe direito realmente o que foi que aconteceu. Bem, embora o prejuízo seja expressivo aos proprietários dos terrenos, a maior preocupação em torno do chupa-cabra não é mais de mortes de animais, e sim a possibilidade de a criatura se tornar uma predadora natural de homem. Na manhã do último sábado, um homem foi encontrado morto na represa de Guarapinga, na zona sul de São Paulo. Ele tinha 59 anos, a forma como o corpo se encontrava quando foi resgatado era macabra. Estava mutilado e não possuía nenhum órgão interno. O mais aterrorizante foi a única conclusão à qual a equipe do IML chegou. Essa vítima apresentava lesões com características de reação vital, o que indica que ainda estava viva quando sofria essas mutilações. Todos os indícios levam a crer que o aposentado teria sido atacado por um chupa-cabra. Então, o primeiro ataque a um ser humano foi aqui no Brasil, do chupa-cabra. Vou mostrar aqui para vocês vídeos do animal capturado. Existem vários tipos, todos são semelhantes: o focinho, as patas longas, traseira, dianteira curta. Eles são todos semelhantes. Um animal ou mudado geneticamente
ou uma nova espécie. E o que eu posso dizer para vocês aqui, enquanto vocês veem os vídeos, é só um conselho para você que mora em área rural. Apesar desse fato ter acontecido em 2011, de lá para cá, ter diminuído mais os rumores, ainda pode ter chupa-cabra nas matas nesse Brasil. Então, o conselho que eu dou para você, meu aluno, é esse: não ande sozinho próximo a matas e regiões escuras, pois o chupa-cabra está solto e livre. Temos que tomar todo o cuidado, porque como esse senhor foi atacado, você pode ser a próxima vítima. Então, de todas as histórias do folclore brasileiro que eu vou comentar agora, que vai ser uma série, vou fazer uma série só de lendas do Brasil, folclore brasileiro. Esse foi um dos únicos que teve a presença tão real em vídeo, em foto e até com a morte desse senhor. Vou falar sobre a Bruxa Sem Cabeça, o Boitatá, o lobisomem, o Saci Pererê, talvez, a caipora. Eu vou mostrar para vocês nessa série que vai ser folclore brasileiro. Se você gostou, dê o seu joinha, dê o seu like. Abaixo aqui o link dos nossos parceiros no YouTube. Vá lá, faça uma visita. Canal Histórias e Arrepios. Nossos amigos, os divertidos. Tá o link na descrição do vídeo aqui embaixo. Vá lá, se inscreva. Desde já conto com você que acompanha a nossa série. E até a próxima aula.